Oi, noturnos, bem-vindos ao meu canal Eco do Medo, eu sou Clara. E, gente, antes de ir pro relato de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like no vídeo e comenta o que vocês achou do relato de hoje. E sim, gente, hoje é um relato único e vamos de relato que se chama... Sim, se você tiver relatos para me mandar, o e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos, mas antes de beber minha água, vamos lá. O relato de hoje se chama Minha família escondia uma coisa no porão e eu descobri tarde demais. Vamos lá saber. Oi, antes de começar, eu queria te pedir para você trocar meu nome. Aqui você pode me chamar de Helena. Não é meu nome verdadeiro. Eu ainda tenho famílias vivas e, sinceramente, eu tenho medo deles verem isso. Ok? Gente, lembrando, nome trocado, tá? Helena. Não é o nome verdadeiro, não. Eu nunca contei essa história inteira para seu ninguém. Nem para o meu próprio marido. E nem para as pessoas mais próximas de mim. Porque até hoje, quando eu lembro de certas partes, eu sinto que aquele mesmo medo volta. Eu sinto aquele mesmo medo voltando. E o pior é que isso tudo aconteceu dentro da casa da minha própria família. Tudo começou com a minha avó, que morreu em 2018. Ela se chamava Dona Lourdes. Esse era o nome verdadeiro dela e pode falar sem problemas. Minha avó era uma mulher muito estranha, mas daquele jeito silencioso, sabe? Ela nunca gritava, nunca batia e nunca brigava. Ela nunca demonstrava emoções direto. Tipo, ela nunca mostrava emoções diretamente. Ela tinha uma mania horrível de ficar olhando para as pessoas por tempo demais e sem piscar quase. Quando eu era criança, eu tinha medo dela. E o mais estranho era que todo mundo da família tratava ela diferente, meio com respeito, sabe? Mas também com medo. Ninguém contrariava a minha avó, ninguém. Ela morava numa casa enorme e bem antiga no interior. Dessas casas velhas mesmo, sabe? Com corredores enormes, compridos, paredes grossas e móveis escuros. A casa tinha um porão. E desde criança existia uma regra. Ninguém poderia entrar lá. Nunca. E eu lembro de perguntar o motivo quando eu tinha uns 8 anos. Minha mãe ficou bem nervosa na hora e falou: "Por que não pode e pronto?" Mas eu percebi umas coisas. Às vezes de madrugada, eu acordava e via meus tios andando pela casa em silêncio. Minha avó também. Eles desciam pro porão e sempre voltavam estranhos e calados. Teve uma vez, eu deveria ter uns 11 anos já, que eu acordei perto das 3 da manhã porque eu vi alguém chorando. E não era um choro alto, era um choro abafado e baixo, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Levantei da cama e fui para o corredor. A luz da cozinha estava acesa. E eu vi minha própria avó parada perto da porta do porão, sozinha. Ela estava sussurrando alguma coisa e eu lembro perfeitamente disso, porque ela estava sorrindo. Minha avó nunca sorria. Quando ela percebeu que eu estava olhando, o rosto dela mudou na hora. Ela me encarou por alguns segundos e falou: "Volta pro seu quarto agora." Eita, danada, eu tava correndo. Eu nunca vou esquecer o jeito que ela falou comigo. Frio, sem emoção nenhuma, e eu voltei correndo. Depois disso, comecei a evitar dormir naquela casa. Mas quando a família inteira fingia que estava tudo normal, depois disso, comecei a evitar dormir naquela casa. Mas a família inteira fingia que estava tudo normal. Anos passaram e eu cresci. Cresci e me afastei um pouco da família. Só que em 2018 minha avó morreu de um infarto. E foi aí que tudo começou a piorar.
porque depois do enterro, meus tios começaram a discutir sobre a casa, especialmente sobre aquele bendito porão. E eu percebi que eles estavam bem nervosos, tipo muito nervosos mesmo. Tio Geraldo, nome verdadeiro, e pode citar, chegou a gritar: aquilo não pode ficar sozinho lá, nunca. E na hora ficou todo silêncio, quando perceberam que eu ouvi e mudaram o assunto rapidamente. Naquela noite, parte da família dormiu na casa e eu fiquei lá porque estava chovendo muito. E sinceramente, eu me arrependo disso até hoje. Deixa eu ver se estava gravando, gente. Porque teve vezes, gente, que eu gravei um relato completo e o celular não estava gravando. Mas vamos continuar. Cadê? Sinceramente, eu me arrependo disso até hoje. Eu fui dormir no antigo quarto da minha mãe. Por volta de umas 2h40 da manhã, eu acordei com um barulho de passos no corredor. Passos lentos, muita gente andando. Levantei e olhei pela fresta da porta e vi meus 2 tios carregando algumas coisas pesadas e enroladas em panos escuros. Eles estavam levando aquilo pro porão. Eu senti um negócio bem ruim naquele momento que eu não sabia explicar. Meu corpo inteiro gelou, mas a curiosidade falou muito mais alto. Esperei alguns minutos e saí do quarto. A casa estava completamente silenciosa e a porta do porão estava aberta. Eu lembro do cheiro antes mesmo de descer, um cheiro de umidade e outra coisa, algo mais velho, podre. Peguei o celular para usar a lanterna e comecei a descer devagar. Alguns degraus faziam barulhos e eu comecei a ouvir vozes baixas. Meus tios estavam lá embaixo, falando alguma coisa que eu não entendia. Quando eu cheguei no fim da escada, eu vi. Até hoje eu não queria ter visto aquilo. O porão era muito maior do que eu imaginava. As paredes tinham desenhos, símbolos feitos com tinta escura. Tinha velas, fotos da família e objetos velhos. E no centro do porão tinha uma cadeira amarrada. E no centro do porão tinha uma cadeira amarrada. Na hora eu achei que era algum tipo de brincadeira doentia, até que eu percebi outras coisas. As fotos. Tinha fotos de familiares mortos. Minha bisavó, meu avô, pessoas da família que morreram há anos. Todas marcadas com datas atrás. E tinha uma foto minha também, recente. Aquilo me deu um pânico absurdo. Foi quando eu ouvi meu tio falando: ela não deveria ter descido. E eu congelei e olhei para trás. Os dois estavam me olhando e eu nunca vou esquecer a expressão deles. Não parecia medo de terem sido descobertos. Parecia preocupação, como se agora fosse tarde demais. Meu tio começou a subir devagar na minha direção e falou: Helena, escuta, a gente faz isso porque precisamos. Eu comecei a chorar na hora e perguntei: o que é isso? E ele me respondeu uma coisa que eu lembro até hoje. A família fez um acordo há muito tempo. Na hora eu pensei que era loucura, mas então ouvi um barulho, vindo do canto do porão. Algo se mexeu e eu virei a lanterna e vi uma porta pequena de madeira, com marcas de arranhões na parte de dentro. E meu tio percebeu que eu olhei e gritou: não! Mas já era tarde demais, porque eu ouvi. Do outro lado da porta tinha alguém respirando, uma respiração pesada e lenta. E então, uma voz muito baixa falou meu nome. O meu nome mesmo. Ah, tá, entendi. Tipo assim, como ela trocou o nome no relato, ela falou o meu nome mesmo, o meu nome verdadeiro.
Não Helena, que eu coloquei aqui para você falar no relato, o meu nome real. Naquela hora, eu entrei em pânico e corri. Subi as escadas e ouvi meus tios vindo atrás de mim. Saí daquela casa descalça mesmo. Entrei no meu carro e fui embora. E nunca mais voltei lá. Nunca. Mas o pior não acabou. Alguns dias depois, minha mãe me ligou chorando e falou: "Você abriu a porta?" Eu comecei a tremer na hora, porque eu nunca contei para ninguém da porta. Perguntei como ela sabia e ela respondeu: "Ele sabe quem é você agora." Depois disso, algumas coisas começaram a acontecer comigo. Passos na minha casa, barulho de respiração de madrugada e às vezes eu acordo sentindo um cheiro de mofo. O mesmo cheiro daquele porão, sabe? Eu me afastei completamente da minha família, troquei de número, mudei de cidade, mas até hoje, em algumas noites, eu sonho com aquela porta e com a voz falando meu nome. E, sinceramente, eu acho que minha família nunca guardou aquele segredo para esconder alguma coisa ruim da gente. Eu acho que eles guardavam aquilo preso lá dentro. E, gente, o relato foi esse. Que relato, meu Deus do céu. O que será, hein, que tem atrás daquela porta? Meio começando a coçar. O que será que tem atrás daquela porta? Eu pensei logo em Coraline. Se deixa aquela porta pequenininha, né? Pensei logo em Coraline. Mas muito obrigado por você ter mandado seu relato. E que relato é esse? Meu Deus do céu. E se você tiver mais, pode mandar pra cá, que vai aparecer aqui no canal sim. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.